Olha só, expusemos então a situação da China, a Américo trouxe mais informações. Agora a gente quer compartilhar com vocês uma opinião sanitária, né? Um olhar sanitário. Porque essa recente explosão de casos de Covid-19 na China, apesar da liberação das restrições, né? É até estranho noticiar isso, porque parece que a equação não fecha. Como assim? Se tem uma explosão de casos, de repente a China decide flexibilizar algumas medidas de controle. Então, o temor se deve ao possível surgimento de subvariantes mais contagiosas do vírus. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a médica infectologista e também epidemiologista, a doutora Luana Araújo. Doutora, bem-vinda. Obrigada, pela gentileza de conversar com a gente. Imagina. Bom dia, Elisa. Você me ouve bem? Ouço completamente bem e que bom poder ouvi-la. Por quê? Como é que pode a gente compartilhar informação de liberação de restrição, né, de flexibilizar essa restrição e, ao mesmo tempo, o comunicado de uma explosão de casos? Queremos ouvi-la, então, queremos esse olhar sanitário. A gente deve ficar apavorado ou lidar com alguma tranquilidade? Bom, primeiro, eu acho que você tem toda a razão, a conta não fecha. Ela não fecha, segundo toda a lógica epidemiológica, técnica, científica, principalmente do aprendizado dos últimos 3 anos. Então, é muito importante que a gente entenda que, na verdade, essa política da Covid-0, em termos sanitários na China, funcionou muito bem durante esse período. A gente não está falando sobre liberdade da população, não estou falando sobre autoritarismo de regime, eu estou falando sobre o ponto de vista estritamente sanitário, numa população de 1,44 bilhão de habitantes, os números chineses foram, de fato, muito menores do que muitos outros lugares do mundo que tiveram outras estratégias para lidar com a doença. O que acontece agora é que eles até poderiam, e tem lógica, porque ninguém consegue aguentar uma política tão restritiva e autoritária durante um longo período, tá certo? Flexibilizar, mas preparando as demais estratégias para que elas compensassem essa situação que a gente está vendo acontecer agora. Então, se você flexibiliza essas regras extremamente rígidas de controle populacional durante uma pandemia, para que você faça isso mantendo algum grau de segurança e controle sanitário, você deveria melhorar a questão da vacinação, você deveria oferecer uma vacina mais eficaz, uma plataforma mais adequada para esse momento epidemiológico, você deveria reforçar populações vulneráveis, né? A China só de indivíduos acima de 60 anos tem um número maior de população do que o próprio Brasil, são 240 milhões de pessoas. E aí eu entendo o que o Américo falou agora há pouco sobre a questão econômica, mas é muito importante que a gente entenda que a economia não existe sem pessoas. Então, é compreensível que o mercado se anime porque a produção que é feita pela população mais jovem pode voltar a níveis que satisfarão esse mercado global, mas isso vai acontecer às custas dos idosos da China, que é o que já está acontecendo. A gente vê uma sobrecarga do sistema, a gente vê hospitais lotados, a gente vê idosos morrendo aos borbotões. Não é à toa que esse número foi escondido, né? De agora para frente, no sentido da divulgação de números oficiais. Antes disso, a gente já tinha observado a partir deles uma mudança na própria contagem de óbitos relacionados à Covid, o que diminuiu muito o número de óbitos diários relacionados à doença nessa contagem oficial. Então, nesse sentido, esse impacto vai ser muito maior do que a gente está prevendo em termos econômicos ou sociais. E, por último, você tem toda a razão, é a questão das variantes. Essa é uma preocupação gigantesca para o mundo inteiro. Doutora, de que maneira a comunidade científica, a comunidade médica olha para as informações que são divulgadas pela China? Porque a gente sabe de um controle, né, de uma tentativa de controle daquilo que é divulgado para o mundo. De que maneira vocês interpretam esses dados que são divulgados? Porque a equação realmente é meio esquisita. Se tem um aumento de casos e uma liberação de restrições, não gera alguma estranheza? Gera toda a estranheza, né? Mas é aquela história, existe uma
lógica muito clara e objetiva do conhecimento dos últimos anos, que nos mostra que um aumento do número de casos, com as ferramentas que nós temos disponíveis hoje, um aumento do número de casos, e principalmente explosivo como esse, gera um aumento do número de hospitalizações que vai ter um impacto em óbitos, e a gente consegue modular essas influências a partir dessas ferramentas que a gente tem. Quanto mais bem empregadas e mais eficientes são essas ferramentas, menor essa transferência de números, né, de casos para hospitalizações e para óbitos. A gente já viu, aprendeu também como é que determinados países lidam com essa transparência em termos de números de casos. Alguns são mais transparentes, outros são menos transparentes. A gente já passou por várias circunstâncias diferentes nesse período e nós já aprendemos que, principalmente quando esses números estão indo contra a política governamental, eles tendem a ser escondidos. Isso aconteceu conosco, né? Não aconteceu só na China, não acontece só na China. Aconteceu com a gente aqui durante um período muito longo, continua acontecendo, inclusive. Então, isso é muito sério, e para a gente que entende que cada oportunidade que o vírus tem de se multiplicar é uma oportunidade que ele tem de sofrer mutações, e essas mutações podem se combinar em novas variantes com características diferentes, a gente vê que uma população de 1,44 bilhões de habitantes, com pelo menos 37 milhões de casos diários que já foram registrados na semana passada na China, esse é um grande caldeirão, um grande berçário de novas variantes, que num país que vai passar a ser completamente aberto novamente a partir do dia 8, como foi noticiado por vocês, significa que esse vírus vai ter um caminho aberto para o resto do mundo. Então, é muito importante que a gente se prepare para impactos em 2023 de subvariantes que a gente ainda não conhece e que podem colocar as nossas ferramentas a perder. Pois é, e por falar nesse impacto para o resto do mundo, incluindo o Brasil, né, nesse mundão, a gente deve ficar preocupado. De que maneira esse avanço de casos pode impactar aqui no Brasil? A gente sabe que não tem uma bola de cristal, mas diante do seu conhecimento, do seu gabarito para falar sobre esse assunto, até que ponto isso pode impactar aqui o nosso lado? Elisa, isso não é sobre mim, isso é sobre o conhecimento que a gente tem acumulado, né, como comunidade científica nesse período. A ciência, ela não é exata, né, a medicina não é uma ciência exata, a saúde pública não é uma ciência exata, mas os caminhos lógicos, eles são muito claros e eles não nos surpreendem. Então, é muito importante que a gente se prepare para essa situação, exatamente porque a gente não fez o que tinha que fazer, tá certo? A nossa população vulnerável de crianças não foi vacinada nesse país. Crianças a partir de 6 meses de idade têm uma taxa absolutamente vergonhosa de vacinação por uma incompetência absoluta de campanhas de vacinação, uma forma deliberada, infelizmente, que a gente viu acontecer. A gente tem idosos com muito tempo da última dose, e a gente sabe que esse muito tempo, acima de 6 meses, pode levar a uma vulnerabilidade maior de uma população que já é fragilizada. A gente tem uma população muito grande ainda de adultos jovens que não tem um reforço que é o básico da vacinação da Covid hoje. Então, essa próxima administração que entrar precisa já entrar com a expectativa de se preparar para uma situação de emergência de saúde sanitária. A gente se prepara para os cenários, Elisa, não significa que eles vão acontecer de uma forma absolutamente cruel e direta, mas a gente precisa se preparar para isso. Então, precisamos mobilizar de novo os nossos recursos, precisamos fortalecer o PNI, precisamos ter uma noção muito clara de quantas vacinas a gente tem no país, coisa que a gente não tem, da validade dessas vacinas, aonde elas estão. Precisamos conectar com estados e municípios, o governo federal, para que voltemos a agir como um país unificado e não uma série de decisões unilaterais, e que colocam a população também numa situação bastante confusa. Então, tem muita coisa que precisa ser feita, e eu tenho certeza que já deve estar sendo feita agora, porque a partir de 1º de janeiro a gente já tem que ter esse tipo de segurança. Ou seja, para o seu olhar, é necessário que nós estejamos mais bem estruturados, vacinados, bem arquitetados com as diferentes estruturas da saúde pública, para que, caso haja um efeito chinês vindo para cá, nós estejamos mais preparados, que nós tenhamos, doutora, aprendido com a história recente. E não é muito, né?
a gente passou por um período muito difícil, com sacrifício enorme, com sacrifício de vidas muito grande. Nós somos 3% da população mundial, perdemos 11% das vítimas. Não é possível que a gente não tenha aprendido com isso e que a gente resolva que vai voltar a deixar a nossa população sob risco. É preciso que a gente volte a trilhar o caminho correto das políticas de saúde pública e que elas estejam conectadas com a ciência. Não é pedir muito, é ter um mínimo de bom senso. Doutora, deixa eu aproveitar a sua presença para já ouvir-te sobre essa transição de governo. A gente tem agora uma nova estrutura no Ministério da Saúde começando, novos integrantes, uma nova visão e imagino, evidentemente, que a senhora, como médica, como integrante aí desse corpo médico brasileiro, esteja na expectativa de ver as primeiras e novas medidas. O que a senhora julga que é o mais importante de ser feito agora já, para o início da nova gestão, quando a gente fala sobre manter-se protegido, principalmente com a possibilidade dessa onda chinesa? Eu trabalho com políticas de saúde pública, né? Também diretamente, dados de vida real. E o que os dados hoje mostram para a gente é que a gente tem um apagão de dados. Né? Então, a gente precisa investir num reconhecimento do que está acontecendo no nosso país, das nossas necessidades, porque a gente não tem isso mais. Quando a gente fala sobre atender expectativas políticas populacionais, a gente só atende expectativa de necessidades que a gente conhece. Hoje, nós não temos necessidades conhecidas da nossa população em termos de saúde pública. A gente encontra, de fato, uma situação de terra arrasada. Então, reconhecer o nosso território, reconhecer as nossas necessidades, de novo, concatenar as autoridades municipais, estaduais e federais de saúde para um objetivo e uma estratégia única, contextualizada, obviamente, mas seguindo uma orientação central, coisa que também não aconteceu nos últimos tempos, e possivelmente, falando da Covid, trazer de volta aquela declaração de emergência de saúde pública de importância nacional, exatamente para poder mobilizar esses recursos de uma forma mais rápida e nos prepararmos para um eventual impacto, não significando aumento de custos, nada disso, mas simplesmente uma reorganização e uma lógica de atuação. Ouvimos então a médica infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Agradeço mais uma vez, doutora, por ter aceitado o nosso convite e vir conversar sobre Covid-19 e o cenário da saúde no Brasil. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia, Elisa. Obrigada a você. Até.